Um programa que é uma promoção e realização do Centro Espírita Boa Nova. E para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nesse momento, né? Você está vindo a Crateús pela primeira vez de forma virtual, né? Através das ondas sonoras e potentes da Super Vale. Boa tarde, Fernando. Programa Momento Espírita. Boa tarde, meu amigo Cássio. Boa tarde, amigos e irmãos da Rádio Poti de Crateús. É uma satisfação muito grande participar deste programa Momento Espírita, né? E estar integrado com os nossos irmãos do Centro Espírita Boa Nova, né? Que bom poder participar e, de alguma forma, levar alguma informação sobre o movimento espírita e sobre a doutrina de Jesus. Fernando, nós temos aqui a Claudinha Vasconcelos, que somos os apresentadores do programa, e temos o Ed, que é o controlista. Sem essas pessoas a gente ficaria mais sufocado, mas com essas pessoas aqui presentes a gente fica mais à vontade. Fernando, é o seguinte, esse seminário que foi concluído agora há pouco, com uma conclusão bem bonita, bem bela, bem favorável sobre a questão da unificação aqui do movimento espírita. Eu gostaria que você falasse, Fernando, a partir de sexta-feira, com aquela excelente palestra aquela conversa fraterna do Luciano Klein falando sobre o livro, né, do Dr. Bezerra de Menezes, e sábado continuou com as salas temáticas, e hoje também foi a conclusão. Eu gostaria que você falasse assim, dessas informações, desses departamentos, desses setores que foram trabalhados, que são de grandiosa importância para o movimento espírita. Fique à vontade, Fernando. Meu amigo, é com grande alegria que nós falamos sobre esse belíssimo trabalho que foi, mas ainda continua sendo, né? Porque é só uma pedra que a gente joga naquele lugar e ela vai dobrando, e eu espero que ela vá se multiplicando, porque a proposta é haver a continuidade desse trabalho, né? O Seminário de Unificação nada mais é que o grande encontro de todos os trabalhadores, de todos os espíritas, de todas as pessoas cristãs que querem compreender como é que está o movimento espírita do estado do Ceará. Então, este ano, né, o tema central do Seminário de Unificação foi a união do movimento espírita e os desafios da atualidade, onde nós terminamos, né, com essa homenagem mais do que especial ao Dr. Bezerra de Menezes, né, a efeméride de 190 anos do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, que nasceu aqui no interior do Ceará, no ano de 1831, exatamente no dia 29 de agosto, dia de hoje. Estamos então comemorando o aniversário deste grande homem, o orientador espiritual do Brasil, e que dividiu um pouquinho esse trabalho com o nosso querido Viana de Carvalho, que é o nosso mentor espiritual aqui no Ceará. Enfim, esses grandes espíritos nos orientando, nos assistindo, Bem-vindo Melo também, que foi um grande trabalhador espírita e está presente no movimento espírita conosco, né? O nosso querido Luciano, presidente da Federação Espírita, né, nos deu a bênção, né, a divina acolhida com essas informações tão preciosas sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Estamos na iminência de receber o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Este é o título do livro, né, que vai ser lançado agora, tão logo, no Conesc, né, exatamente em outubro, onde nós vamos ter outro grande encontro virtual, né, o Congresso Espírita do Estado do Ceará, que acontecerá do período de 13 a 17 de outubro, todo virtual. A forma de inscrição ainda vai ser comunicada, mas enfim, vamos ter muitos palestrantes, né, ao todo somados em 17 pessoas. Então, assim, é um momento muito especial. Mas vamos lá, o Seminário de Unificação, ele foi criado a partir de grandes reuniões que realizamos. Mobilizamos todos os representantes de todas as regiões do Estado, né,
especificamente se falando das ARES, né, Aliança Regional Distrital, que são distribuídas por todo o interior do estado, e as UDES, União Distrital Espírita, que fica na região metropolitana de Fortaleza. E os presidentes, secretários, representantes de casas espíritas dessas regiões, enfim, participaram, dando sua opinião, construindo o pensamento de como seria ideal o seminário de unificação. Daí surgiu a ideia de nós dividirmos esse grande evento em 3 partes, né, que seriam 3 dias de atividade. O primeiro, com a palestra de abertura, falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e também já congraçando a abertura oficial do Seminário de Unificação, trazendo o movimento espírita para integrar conosco. Ontem, no sábado, tivemos várias oficinas de trabalho, onde discutimos 3 eixos: eixo liderança, eixo atualidade e eixo trabalho em rede, onde tivemos 14 salas temáticas, cada sala temática com 2 pessoas, tanto representantes das áreas e UDES, como os coordenadores federativos, que nos ajudaram demais. Nossa gratidão a essas pessoas, né? Tudo muito bem conduzido, muito bem pensado pela diretoria da federação e, claro, as pessoas que assumiram esse papel de muito engajamento, muita entrega, que foram, né, o Gabriel Mamed, que é o coordenador federativo das UDES, Rosa Cortez, a coordenadora federativa das áreas, né, o Rafael Fidelis, né, que é membro da diretoria da federação, segundo tesoureiro, eu, a Meire, e o apoio indispensável da Simone, que é da área de comunicação social, que nos ajudou muito. Isso sem contar, evidentemente, com essa grande assistência que recebemos do presidente da federação, Luciano Klein, e da vice-presidente, nossa querida Margarida Gadelha. Foi um encontro com Jesus, sem dúvida alguma. Grandes conclusões saíram desses encontros, né, dessas oficinas. Nós sabemos que precisamos refletir muito sobre os modos operandes que a gente tem nas casas espíritas, e aqui não fica nenhum registro de crítica, fica só a constatação de que, evidentemente, como seres humanos, nós precisamos aprender a conduzir melhor as nossas casas espíritas, vivenciar mais e executar mais a lição de Jesus através do Evangelho, as orientações de Kardec, que nos deixou esse manancial de informações através da codificação, e, evidentemente, orientações de como administrar uma casa espírita, né, a partir de sua institucionalização, né, de todos os aspectos legais que são necessários, os cuidados com as situações da atualidade, a inclusão, né, e todos esses aspectos da vivência com o próximo, o respeito às diferenças, né, essa capacidade de entender que ninguém é perfeito realmente, muito menos um dirigente de uma casa espírita. Somos humanos, somos frágeis, somos factíveis, mas ao mesmo tempo queremos servir, queremos trabalhar. E fomos para a casa espírita para aprender tudo isso. Jesus nos preparou para chegarmos nesse momento de nossa existência para isso, né? Os espíritos nos conduziram para chegar nessa caminhada, e é claro, quando a gente decide abraçar este caminho, nós vamos assistidos, orientados, conduzidos pelos bons espíritos. Estamos muito felizes com esse trabalho e deixamos claro que esse trabalho não termina aqui. Ainda vamos ter o reporte desse trabalho para os presidentes das casas espíritas, que vai acontecer no Conselho Federativo Estadual, que já está datado para dia 11 de setembro, uma reunião que é bimensal, né, que nós fazemos sempre com os presidentes das casas espíritas, dando a devolutiva disso, planejando as atividades do movimento espírita e abrindo as portas cada vez mais da federação para estarmos perto de cada casa espírita, independente dela ser associada ou não, para orientar, para assistir, ajudar, com toda a humildade, evidentemente, conscientes de que não somos sabedores de todas as coisas, mas dispostos a juntos, né, criarmos um cenário melhor para o movimento espírita, um cenário melhor para as casas espíritas, mas sempre, volto a dizer, com Jesus
na nossa vida, com Jesus conosco, em nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Fernando, veja bem, olha, o movimento, você vai ouvir, depois você vai comentar, o movimento espírita, essa questão da unificação, tem a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. E o que é a unificação para o nosso público? Tem muitas pessoas que não são espíritas e tem muitos que são espíritas também, que nesse momento estão ligados conosco através do Face e da rádio, que é muito potente. O que é a unificação em si, Fernando? E também essa questão do centro espírita, do movimento espírita não ser algo de pertencimento, ou de donos, ou de espiritismo à moda da casa, porque nós tivemos a felicidade de, desde o início do movimento espírita aqui, Fernando, a gente ter a égide da Federação Espírita, muito antes com a Aliança Espírita do Estado do Ceará, que não tinha, né, a gente já começou, antes de ter a Aliança Espírita do Estado do Ceará, e depois somos co-participantes e fundadores da Federação Espírita do Estado do Ceará, como também da Aliança. Então eu queria que você fizesse um comentário, porque foi homenageado o Dr. Bezerra com esse trabalho do Luciano Klein, muito importante, né? O Dr. Bezerra é muito querido, né? E também a questão da unificação em si, das salas temáticas, né? E dessa questão do não pertencimento, do não espiritismo à moda da casa, né? A moda do presidente, do dirigente ou dos dirigentes da direção da casa, mas com a participação, com a socialização de todos, Fernando. Eu queria que você fizesse um comentário sobre tudo isso que a gente acaba de falar, deixando bem claro para o nosso ouvinte. Antes eu quero deixar aqui o meu abraço para a Claudinha, né, e toda a equipe de apoio aí da rádio. É muito importante destacar a importância do trabalho de equipe, né, de grupo, vamos dizer assim. Meu amigo, primeiro vamos falar um pouco sobre o histórico do espiritismo no Ceará, né? Realmente muito importante destacar isso, que bem antes da federação, há 30 anos, ser instituída, então, com um trabalho muito aguerrido, né, muito dedicado do Bem-vindo Melo, mas que isso é muito mais do que uma soma de todos os eventos que vieram acontecendo bem antes, né? A gente sabe perfeitamente que o trabalho do espiritismo no Ceará não surgiu exatamente há 30 anos, e o Luciano até de uma forma muito racional e muito lógica, reconhece que a Federação Espírita surgiu lá nos idos 110 anos, né, desde a constituição do Centro Espírita Cearense, pelos dados históricos, pelos motivadores que os trouxeram até aqui, enfim, não estamos aqui para discutir o sim ou não, mas para reconhecer que realmente a movimentação do Espiritismo no Ceará vem acontecendo há muito tempo, isso é fato. Isso, evidentemente, traduzindo todo o esforço do Dr. Bezerra de Menezes de destacar para a gente a importância de estarmos unidos, né? E o próprio Bezerra de Menezes deixa claro para a gente esse aspecto, dizendo que a união não pertence só a uma pessoa, né? Ela está dentro de um contexto muito maior e que nos move constantemente à busca de envolvimento com a Casa Espírita. Quando a gente fala exatamente sobre esse conceito de pertencimento, né, e a gente fala de pertencimento, de você estar totalmente envolvido com a Casa Espírita, de você se preocupar com a Casa Espírita, a gente está querendo deixar claro, evidentemente, que a Casa Espírita é feita pelas pessoas que a frequentam, pelas pessoas que trabalham nela, pelas pessoas que se dedicam a ela. Eu até me lembro que nessa conversa que nós fizemos, né, durante o seminário de unificação, e já pertinho do encerramento, eu fiz um comentário de um evento que aconteceu comigo. Um determinado colega chegou para mim e comentou: Fernando, tá sujo o chão aqui do auditório, do salão onde a gente vai ter o estudo do Evangelho. Irmão, pois pegue umas vassouras e vamos varrer comigo, entendeu? Então, a ideia do pertencimento é justamente isso, entendeu? Não é jogar para aquela pessoa a responsabilidade de fazer só. Todos juntos conseguem fazer até melhor, mais rápido, com mais eficiência, de uma forma em que todo mundo se sente parte desse processo. Então,
pertencimento é isso, e para mim isso é a tradução da unificação do movimento espírita, entendeu? Quando todos se sentem parte daquele processo. E o seminário de unificação foi construído justamente dentro dessa lógica, que não só teria o pensamento de A, de B, de C, da diretoria da federação ou dos coordenadores federativos, tinha que ter o envolvimento da Casa Espírita, aquela Casa Espírita que está nos confins do Ceará e que estaria sendo representado por um presidente de uma área, de uma UD, que estaria representado pelo trabalhador da Casa Espírita, porque nós, antes de sermos membros de uma UD, de uma área, que é o braço da federação no interior, que é o braço da federação na região metropolitana, nós somos trabalhadores do Centro Espírita. Não existe Centro Espírita sem trabalhador, não existe Federação Espírita sem o trabalhador, porque a federação precisa do centro, que é constituído pelo trabalhador. Então estamos todos dentro de um objetivo só. O espiritismo se forma por trabalhadores. Nós não somos só espíritas, nós somos cristãos. Os cristãos que entendem a lógica, o raciocínio, o pensamento e as atitudes de Jesus e que tenta traduzir esse pensamento de Jesus através do seu evangelho em atitudes de benevolência, de amor ao próximo, de respeito às diferenças, de compreensão do que é servir, do que é ser pobre de espírito, como tão bem Jesus nos deixou nas aventuranças. Enfim, meu amigo, unificação do espiritismo, do movimento espírita do estado de Ceará ou de todo o Brasil, por que não dizer, representa unicamente o trabalhador que compreende o que é servir e que está unido sob propósitos ideais do Cristo, acima de tudo. Fernando, unificação seria também assim, aquele ideal convergente numa direção que é o Evangelho de Jesus? Por exemplo, seguir as obras básicas, né? Estudar e proferir e fazer estudos específicos e ter como embasamento as obras básicas do Evangelho de Jesus. Seria também como se diz, essa unificação, todos trabalharmos na mesma direção, com o mesmo objetivo, e não ser aquele espiritismo à moda da casa, que é a moda da direção ou do presidente, né, que faz imposições, tem que ser assim, aqui eu mando, e aqui eu dou as ordens e tem que ser assim. Seria também nesse contexto de que unificação seria um trabalho de convergência, todo mundo junto na direção do Cristo, do Evangelho do Cristo, das obras do Espiritismo. Seria isso também, Fernando? Sem dúvida, meu amigo. Sem conhecer a codificação, a gente não estaria, compreendendo o Espiritismo. A codificação é a obra basilar do Espiritismo. Se a gente perde de vista esses conceitos, essas orientações do que é se relacionar com o homem, do que é se relacionar com os espíritos, e isso tudo com base no que Kardec nos deixou, estaríamos fugindo dos princípios básicos do Espiritismo de verdade e o que o Espírito de verdade fez questão de nos trazer. Mas eu gostei muito, como você falou, dessa questão personalista, dessa questão um pouco estranha, de alguns facilitadores, ou eu diria até mesmo de dirigentes de casa espírita, que tem ainda muito esse conceito do meu, meu centro espírita, minha casa, eu mando, eu posso, eu faço, enfim. Reconheço o valor que cada pessoa tem no tangente à dedicação ao serviço, porque às vezes a gente precisa realmente de uma pessoa que esteja com toda essa disposição de fazer a obra acontecer, mas tem que chegar um momento em que os outros precisam acordar, e eu uso até o termo acordar para Jesus, acordar para servir, para se encontrar com a obra do Cristo e servir também, porque é possível sim que houve uma cultura de mando no passado,
Mas essa cultura não se encaixa mais na atualidade, e é por isso que nós discutimos como eixo a atualidade, para compreender que os tempos são outros, estamos diante da regeneração, né, das transformações morais da raça humana, e não se transforma moralmente se não se aprende a compartilhar, a dividir, a aceitar as diferenças, a simplesmente servir, mas com humildade, com simplicidade, com respeito, aceitando a opinião do outro e compartilhando de forma fraterna tudo isso que vem aprendendo com o Espiritismo, porque a codificação nos ensina a dividir, a compartilhar, né? O próprio Jesus nos ensina a ser humildes em todos os aspectos, né? O seu ensinamento de amor é a base essencial sobre o que é servir, entendeu? Então, meu amigo, realmente unificar é tudo isso que você falou muito bem apropriada a sua reflexão, muito adequada para os contextos do agora, e que esse agora vai se transformando no amanhã. E a gente até fala, mas vamos também, sim, evidentemente, utilizar todos os conhecimentos que a sociedade nos traz, né? Por que não? A gente até estava falando no seminário, a gente tem que aproveitar os conceitos corporativistas para trazer para a visão do centro espírita um nível de organização para que ele possa se manter e alcançar um futuro de forma estruturada, organizada, porque o centro espírita é uma instituição jurídica, e por ser instituição jurídica tem responsabilidades legais, mas não pode perder de luz, de olhar que estamos ali orientados sob a égide de Jesus, sob a égide dos Espíritos Amigos e sob a orientação da codificação da obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, o Livro dos Médios, a Gênese, toda a obra da Revista Espírita, obras póstumas, o livro que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua mais simples expressão, enfim, tudo que Kardec nos deixou como orientação essencial para viver o Espiritismo. É claro que sem desconsiderar obras que estão dentro do contexto do que a codificação nos traz, e a gente destaca, evidentemente, as obras do Chico Xavier e do Divaldo, que sempre respeitaram muito todos esses conceitos da codificação, sem desmerecer outros tantos escritores que vêm seguindo todo esse propósito. Fernando, eu aqui ouvindo vocês, e essa palavra unificação ficou aqui na minha cabeça aqui, né? E eu me senti assim com vontade de questionar, pedir essa explicação a você, como você observou esse aconchegar desse movimento que foi proposto pelo seminário. Porque muitas vezes, eu digo isso porque participo de uma casa espírita no sertão, no interior, e às vezes, essa pandemia, a gente teve que se reinventar. E também observando, e se reinventar com o que a gente tinha, o que não tinha, a gente foi tentando ver como é que a outra casa espírita fazia, o que é que foi dando certo, aprender com os erros, né? Mais um ensinamento, né? Mas assim, também observamos que algumas casas não conseguiram acompanhar esse movimento, algumas permanecem de portas fechadas, né? Que não conseguiram entre seus trabalhadores acompanhar, né? Esse caminhar do digital, né? Transformar suas palestras em lives. Eu queria que você pudesse partilhar algo sobre isso, né? Que desafio, né, Claudinha, que a pandemia nos trouxe. Aprender a se reinventar, utilizando os artifícios da mídia, né, social, da internet, das tecnologias que eram possíveis. Algumas casas, Claudinha, desculpe, pela ausência até mesmo de conhecimento da internet, ou até mesmo pela dificuldade que tem, realmente tiveram que ficar forçadas a fechar. E tivemos que fechar mesmo porque não tínhamos outra opção. Ou era fechar ou ver
a casa fechar no sentido efetivo, né? Onde realmente ela não tinha outra opção de reabrir, porque os trabalhadores não iam continuar na instância carnal entre nós. E a gente precisou tomar essa atitude e orientar, inclusive, enquanto federação, as casas se preservar, mas que buscasse os meios que era possível para manter a comunicação entre um e outro. Algumas casas trabalharam exclusivamente com WhatsApp, outras trabalharam realmente com esses meios de transmissão através das videoconferências, né, do Google, do Zoom, de outras ferramentas que estavam disponíveis. Mas realmente muitos não conseguiram. Primeiro, pela dificuldade de entendimento do que é essa tal internet que parecia ser um bicho de 7 cabeças, né? Pela dificuldade de clicar no celular e abrir aquela tela estranha que, de repente, eu estava lá vendo o Fernando na tela e, em tempo real, ele estava trocando ideia comigo, eu participando, interagindo. E de não conseguir ir para a próxima tela, porque também tem isso. Eu vi muitos casos assim, nas muitas lives que eu participei, e que as pessoas mandavam desesperada mensagem para mim: eu não estou conseguindo, eu vou desistir, não sei o que, esse desespero todo, porque realmente é uma coisa muito estranha esse contato com a internet, com os meios de comunicação que estão disponíveis. Aos pouquinhos a gente foi se adaptando, se adequando. Eu sei que às vezes um pouco tardio, porque muitos de nós demoramos a entender que não tínhamos outra opção senão essa, né? Eu falo até de minha parte, nós passamos uns 3 meses para começar a realizar os trabalhos através das mídias sociais, porque caímos na realidade de que realmente não tínhamos outra opção senão essa. E aí, se nós não fizéssemos isso, íamos aos poucos ver o êxodo acontecer, o trabalhador se afastar de vez do trabalho espírita. E é muito provável que tenhamos que conviver por um tempo com essa situação. Aos pouquinhos as casas estão retomando suas atividades, com toda a orientação ao nível de segurança que precisa, né, as proteções sanitárias que são necessárias, o uso de máscara, o uso de álcool gel, né, as sanitizações de sua casa, enfim, todos os atributos que são necessários com base na orientação da comunidade médica, enfim, que são tão importantes para todos nós, porque nós não somos da área de saúde e precisamos compreender que, por mais que tenha um ou outro trabalhador que seja da área, nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Mas o importante é entender que, mesmo que a pessoa não esteja utilizando nenhum instrumento, nós temos que tentar ir ao encontro dele, nem que seja de uma ligação telefônica, para poder dizer: irmão, eu sei que você não está podendo participar do WhatsApp, participar do Meet, ou seja lá do que for, mas faça o evangelho no seu lar, faça as suas orações, compreenda que dentro dessas suas limitações você pode manter Jesus na sua vida. Os espíritos amigos também, os espíritos familiares que querem te ajudar e te assistir. Use um pouquinho da sua intuição. Você não precisa ter a ostensividade mediúnica no sentido, né, de estar trabalhando num grupo mediúnico, mas você tem a sua intuição, você tem a sua sensibilidade, as suas percepções. Procure utilizar isso de forma que isso sirva de benefício para você mesmo. E tenha paciência, porque neste momento, ainda neste momento, é necessário ter muita paciência, porque Jesus não vai jamais nos desamparar. Os espíritos amigos estão conosco, nos inspirando, nos orientando, nos guiando, e vamos confiar que logo vamos poder estar todos reunidos de novo, com toda a segurança que precisamos. Um dia essa doença vai entrar nos eixos das tantas outras que houveram. Todas as pandemias um dia se aqueceram e ficaram tratadas como doenças comuns, como foi a tuberculose, como foi outras tantas, como o vírus, as gripes, né, as viroses tantas que surgiram. Enfim, vamos chegar ao ponto que isso vai se normalizar, tem a vacinação, que é tão importante, todos temos que tomar,
recomendo que não fiquemos nessa ilusão de que os espíritos vão nos cobrir com a luz e que a doença não vai chegar, porque a doença está na atmosfera, está na natureza. Então a gente tem que saber se proteger utilizando todos os mecanismos, se alimentando direito, tomando bastante líquido, cuidando da saúde física e psíquica, cuidando também da saúde espiritual, para que estejamos plenos e com certeza sob o cuidado do Pai, que é Deus, que está sempre olhando por nós. Fernando Oliveira, do Centro Espírita Pedro Apóstolo, querido irmão, que já nos deu acolhimento aí por 2 ou foi 3 vezes aí nos grandes congressos espíritas presenciais. Meu irmão, a gente lhe agradece de todo o coração pela importância da sua fala, que foi para todos nós aqui, meu irmão, e você tem 1 minuto para as suas conclusões finais, pois vamos entrar em outro quadro, que é outro convidado, ok, querido irmão? Um abraço, suas conclusões aí, 1 minutinho para você. Com muito amor e carinho, viu? Muito obrigado a Cássio, muito obrigado Claudinha, muito obrigado a todos que estão ouvindo, né, a Rádio Poti de Crateús. Eu quero utilizar esse momento final, primeiro para agradecer, evidentemente, a oportunidade, mas eu vou para divulgar o CONES, que vai acontecer no período de 13 a 17 de outubro, e eu convido todos dessa região para estar conosco, online, né, que vai acontecer em horários noturnos e alguns diurnos, um período que vai ser extenso. A programação vai ser disponibilizada para todos. Eu peço a você, querido amigo, que também divulgue, para que todos possam beber na fonte do conhecimento do Espiritismo, na fonte das orientações divinas do Mestre Jesus. Ok, Fernando, a gente vai ficar divulgando sim, logo que apareça o material de divulgação, os folders, data e tudo. A gente sempre faz isso aqui no nosso programa com muito prazer, com muita satisfação, viu, irmão? Um abraço, tudo de bom para você, ok, Fernando? Um abraço em todos, fiquem todos com Jesus. Amém, que Amém. assim seja. Obrigada, Fernando.